Olá, sejam bem-vindos ao blog Tu És Petros. Eu sou o professor William Bottazini e hoje daremos início à nossa segunda aula do curso de História da Igreja. Essa segunda aula, como de costume, será dividida em duas partes. Muito bem. O tema desta segunda aula será a vida daquele que é chamado carinhosamente pela Igreja de o apóstolo das gentes, porque o trabalho missionário deste homem, junto às comunidades, junto à civilização pagã, foi extremamente importante para a difusão do cristianismo. E é impressionante vermos a vitalidade deste homem que não mede esforços para semear a boa nova por onde quer que passe. Estamos falando de São Paulo, o grande apóstolo Paulo, uma das colunas da igreja, um dos homens mais importantes de toda a história do cristianismo em todos os tempos. E de que modo começa a nossa história? A nossa história começa um pouquinho com a segunda parte da última aula. Lembremos-nos que naquela ocasião da igreja primitiva, ou melhor, daquela comunidade primitiva ainda em Jerusalém, nós tínhamos no seio da comunidade cristã um reflexo de algo que acontecia já na comunidade judaica, já no judaísmo, que era uma divisão em dois grupos. Havia a corrente universalista e a corrente particularista. No caso do cristianismo, poderíamos dizer que havia uma corrente judaizante, particularista, que procurava restringir a doutrina cristã nos marcos das muralhas de Jerusalém, e havia uma parte mais helenizante, mais universalista, que tentava mostrar que a salvação através de Cristo não necessariamente precisa passar pelo judaísmo. Isso quer dizer que um pagão pode se tornar cristão sem ter que se tornar judeu primeiro e sem ter que obedecer a todos os princípios da lei judaica. Muito bem. Diante desses conflitos todos, dentro da própria comunidade já, nós tínhamos também uma situação de perseguição dessa comunidade de Jerusalém. Aquela primeira perseguição pelas quais os cristãos em geral passaram, que foi em decorrência da morte de Santo Estevão. Ainda não se trata de uma perseguição sistemática, como será aquela perseguição nos tempos de Herodes Agripa, anos mais tarde, mas já de um foco persecutório, digamos que uma pequena chama que viria a acender uma perseguição ainda maior ao longo dos tempos. Mas essa primeira perseguição, ocorrida logo após a morte de Santo Estevão, embora não fosse uma perseguição sistemática, uma perseguição extremamente sangrenta, ela assustou e muito aquela comunidade primitiva de Jerusalém. E os seus membros então resolveram refugiar nas cidades próximas ou então voltar para suas regiões de origem, se tratassem de judeus da diáspora. Lembrando-nos que judeus da diáspora são aqueles judeus que permaneciam fiéis às tradições de Israel sem que necessariamente vivessem na Palestina, lá em Israel, em Jerusalém. Então, um grupo desses judeus refugiou-se na cidade de Damasco, logo após o desencadear desta singela perseguição, desta pequena perseguição, mas bastante significativa, desta pequena perseguição que a comunidade sofreu em Jerusalém. E, nos dizeres do grande Tertuliano, o sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Quanto mais perseguido é o cristianismo, mais ele se propaga. Esta perseguição em Jerusalém fez com que a semente que havia sido plantada ali fosse carregada como o vento que carrega o pólen das plantas para que elas possam germinar em outros lugares. Da mesma maneira, este vento de perseguição levou as sementes do cristianismo para outras regiões. E formou-se assim em Damasco, com aqueles cristãos que haviam fugido de Jerusalém, uma comunidade sólida. E a solidez dessa comunidade incomodava os judeus da Palestina, que resolveram então enviar um homem para lá, para que este homem desse fim, prendessem os
que ali em Damasco ele encontrasse que pertencessem àquela nova, como eles chamavam, aquela nova seita, aquela nova doutrina, aquela nova heresia do judaísmo, como eles assim interpretavam, né? Embora isso mostra um fato muito curioso, porque no judaísmo, nós vimos na primeira aula, havia várias seitas. Havia os essênios, os saduceus, mais tarde nós vamos ter os zelotes, os sicários, essênios e uma série de outros. Mas, de certa forma, o cristianismo incomodava todas essas em conjunto. Todas essas se sentiam inimigas, embora elas entre si discordassem sobre pontos bastante importantes, como por exemplo a existência da alma. Os saduceus não acreditavam na existência da alma, já os fariseus sim. Embora os judeus entre si discordassem de pontos fundamentais, eles se uniam quando o quesito era atacar o cristianismo, atacar a igreja nascente. Então, diante deste conselho judaico, foi enviado para lá um homem que tinha a missão, foi enviado para Damasco um homem que tinha a missão de dar cabo à comunidade que estava florescendo em Damasco. E este homem foi ninguém menos, ninguém mais do que Saulo. Agora, é impressionante o relato que os Atos dos Apóstolos, conforme dissemos na última aula, não é um livro de história, mas é um livro teológico. Ele não foi, São Lucas, quando escreveu, não pensou que estava escrevendo um livro de história para os historiadores do século 21, mas mesmo não tendo este objetivo puramente histórico, o livro ele é uma fonte preciosíssima. E o relato da conversão de Paulo é algo que nos impressiona pela forma como se deu. Então, Paulo está marchando rumo a Damasco, para lá então executar as prisões que haviam sido determinadas, e no meio do caminho uma luz o cega, o derruba de seu cavalo, ele cai ao chão em prantos, perguntando quem é, e aqui Cristo lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Curioso isso. Veja só de que maneira a igreja e Cristo estão unidas num todo inseparável. Cristo é a cabeça de um corpo, que é a igreja. Não há a separação entre cabeça e corpo. De tal maneira que, tecnicamente falando, o apóstolo Paulo não estava perseguindo Cristo, que já havia morrido alguns anos antes e já tinha ascendido ao céu, já tinha subido aos céus. Não. Mas Saulo estava perseguindo, sim, os seguidores os seguidores de Jesus, os seguidores dele. E não ele mesmo, mas Jesus toma as dores dos seus sobre seus ombros e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aqui então a história do cristianismo, depois deste acontecimento, depois da conversão de Paulo, nunca mais será a mesma. Nós vamos tratar um pouco mais destes anos de preparação e do que aconteceu com o apóstolo das gentes logo após a sua conversão, um pouco mais à frente. Mas vamos tratar um pouquinho do aspecto físico do apóstolo Paulo. Será que é possível? Como será que era o apóstolo Paulo fisicamente? Existe algum relato sobre isso? Existe. Existe um relato de um livro apócrifo chamado Atos de Paulo, um livro que não entrou para o cânon da igreja, mas nós vimos também na primeira aula que um livro apócrifo, embora não seja sagrado, não queira dizer que tudo que está nele é mentiroso. Não, em hipótese alguma, muito pelo contrário. É possível que nos apócrifos encontremos muitas coisas verdadeiras. Claro que, infelizmente, muitas dessas coisas verdadeiras estão misturadas com elementos completamente contrários ao cristianismo. Mas existem nele, sim, aspectos muito verdadeiros e bastante piedosos. Aliás, existem alguns apócrifos, isto é, livros que não entraram no cânon do Novo Testamento, que não contêm nada de errado. São livros inteiramente corretos quanto à doutrina, porém não inspirados pelo Espírito Santo, não inspirados por Deus, como são os livros canônicos, né? E o livro de Atos de Paulo, esse apócrifo, relata que Paulo era baixinho, de baixa estatura,
careca e caminhava com dificuldade, que tinha as pernas tortas. Mas é impressionante nós vermos de que maneira a natureza, de que maneira Deus dota aqueles a quem Ele privou de um vigor físico acentuado, como Deus dota estas pessoas de uma capacidade, de uma vontade indestrutível. Saulo, longe de ser um desequilibrado, longe de ser um fanático, era uma pessoa bastante centrada, era uma pessoa bastante realista, com os pés no chão. E isso mostra, e isso pode ser confirmado pelos relatos logo após a sua conversão. O tempo que ele ainda não é Paulo, o tempo que Saulo leva para poder iniciar propriamente o seu ministério é um tempo relativamente grande. Ele não se deixa tomar por um zelo. Não, eu tive uma visão sobrenatural, a partir de amanhã eu vou começar a ensinar. Em hipótese alguma. Este ímpeto fanático nunca foi bem visto pela comunidade cristã, nunca foi bem visto pela igreja. A igreja sempre ponderou muito antes de dar qualquer passo. E os seus líderes sempre foram marcados também por esta questão da ponderação no que se refere à fé e à doutrina. Pois bem, em todo caso, aquele Saulo segue então para Damasco. Lá em Damasco, um homem, Ananias, havia recebido uma visão as instruções que ele deveria seguir para lidar com Saulo. E é engraçado nós vermos aqui de que maneira essa comunidade cristã primitiva era pé no chão. Porque o Ananias, ele, de uma maneira muito humana, ele coloca um pé atrás e diz: mas espera aí, não, Senhor, mas este homem que persegue, este homem que faz tanto mal. Veja, nós temos aqui esse elemento profundamente humano, o que mostra a veracidade do relato de São Lucas em Atos. Está longe daquelas fábulas onde tudo acontece de maneira mágica, tudo é perfeito, tudo dá certo de maneira indolor, e qualquer aparição sobrenatural, como o caso das fábulas pagãs, já levam a uma ação imediata, sem qualquer contestação. Não, esse elemento humano típico, próprio do ser humano, de dúvida, de incerteza, de receio, de medo, é muito patente, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos de São Lucas. Será que Saulo fazia parte de uma daquelas correntes messiânicas que nós tínhamos visto na primeira aula? Muito provavelmente. E podemos inferir mais ainda. Podemos dizer que Saulo não só fazia parte de alguma daquelas correntes messiânicas, mas que talvez a corrente messiânica a qual ele fizesse parte fosse aquela nacionalista, aquela que estava esperando um Messias libertador político, um Messias que iria tirar o jugo romano dos ombros dos judeus. Agora, é de todo falso acreditarmos que o apóstolo Paulo, mais tarde o apóstolo Paulo, teve uma conversão súbita. Isso é completamente falso. As coisas de Deus são sempre muito bem preparadas. Elas encontram um terreno propício onde podem germinar e dar frutos. É muito provável que, embora inimigo dos cristãos, Saulo já estivesse balançado pela doutrina cristã, já estivesse pensando o seguinte, é provável que Saulo já tivesse se dado o direito da dúvida, mas e se este homem for de fato o Messias? É muito provável, porque se não há uma preparação anterior, a semente não germina. De forma que Cristo, naquela parábola do Lázaro e do mendigo, já deixaram isso bem claro. Que no caso do Lázaro, do mendigo não, perdão, do Lázaro e do rico, o mendigo era o Lázaro, que no caso do rico, mesmo que fossem profetas até a sua família, eles não se converteriam. Por quê? Porque o coração seria tão endurecido que nem mesmo um milagre sobrenatural poderia converter aquela pessoa. De forma que o livre-arbítrio
agindo de maneira a negar a verdade, ele pode colocar essa barreira, que mesmo diante de fatos surpreendentes, não convertem a pessoa, né? A pessoa ela precisa se abrir. E é provável que Paulo... Gente, me perdoem, eu vou errar muitas vezes pelo jeito, né? É provável que Saulo, então, tenha já aberto um pouco do seu coração para a mensagem de Cristo. E aí, aquela visão apenas veio dar uma eventual certeza que lhe estava faltando. Muito bem. E o que podemos saber sobre a vida e a infância de Saulo? Bem, Saulo nasceu numa cidade que fica, hoje, salvo engano, fica na região da Turquia, chamada Tarso. Se não for Turquia, é Síria. Bem, mas era uma cidade muito próspera pelo seu comércio marítimo, uma cidade a qual já tinha recebido visitas de personagens importantes da antiguidade, como por exemplo Cleópatra, Marco Antônio, Júlio César, salvo engano Alexandre o Grande também parece ter passado por ali em suas caminhadas para o Oriente. Então nós vemos que Tarso era uma cidade extremamente importante. E em todas as cidades importantes da antiguidade havia numerosa colônia judaica, judeus da diáspora, conforme nós já vimos na primeira aula. Por que Saulo tinha esse nome? Por que o nome Saulo havia sido dado a este pequeno judeu? Bem, provavelmente porque Saulo fazia parte da tribo. Lembremos que Israel no Antigo Testamento estava dividido em 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. E as tribos procuravam manter as suas tradições ao longo dos séculos. Em um determinado momento da história de Israel, quando os judeus, quando os israelitas, eu vou usar o termo israelitas, acho que vai ficar melhor aqui nessa conjuntura, porque judeus, tecnicamente, ou mais estritamente falando, são aqueles que pertenciam à tribo de Judá, que acabou sendo depois a única tribo que sobreviveu. Mas neste momento da história que eu estou narrando agora, da história de Israel, deixando um pouquinho a história de Saulo de lado, nós vamos falar de israelitas, de uma maneira mais genérica, né? Ou hebreus. Talvez hebreus seja ainda melhor. Bom, em um determinado momento dessa história dos hebreus, eles decidem escolher um rei para si, em um determinado momento. E aí o rei escolhido é da tribo de Benjamim, e chamava-se Saul. Na verdade, aqui no português nós temos uma pequena adaptação, mas os nomes Saulo e Saul são exatamente os mesmos em hebraico. Shaul, exatamente os mesmos, não há qualquer diferenciação. Então, aqui no Novo Testamento resolveram acrescentar um U ali, resolveram acrescentar uma letra O, até por causa da adaptação latina, os Saulus, e as palavras latinas para nós, e as gregas com essa terminação também, chegaram ao português com a terminação O, Saulo, então. Mas, no fundo, trata-se do mesmo nome, Saul e Saulo, trata-se do mesmo nome. Um parênteses aqui, também o nome Tiago e Jacó, é exatamente o mesmo nome em hebraico, né? Depois que essa diferenciação foi feita. Mas, voltando ao nosso Saulo. Saulo, então, recebeu este nome, Saul, na verdade, Shaul, em hebraico, por causa do rei Saul, lá atrás, na história dos hebreus, quando ele foi escolhido como rei de todos os hebreus, de todos os israelitas. E Saulo a família dele pertencia a essa tribo de Benjamim, a mesma tribo da qual havia sido tirado o primeiro rei de Israel. Então, em homenagem a este primeiro rei, Saulo, então, recebeu o nome que lhe foi dado, Saulo. E a família de Saulo, como era? Era uma família próspera, uma família mais humilde, do ponto de vista financeiro. Era uma família, com certeza, bastante próspera e rica pelo comércio, que era a grande atividade lucrativa na cidade de Tarso. Saulo
possuía, assim como a sua família, a cidadania romana. A maneira pela qual conseguiu ainda é um pouco duvidosa, mas ao que tudo indica, nos parece que ele conseguiu essa cidadania através de ter pura e simplesmente comprado, né, o direito à cidadania romana. Esta cidadania que Roma dava a algumas pessoas, este privilégio, garantia aquelas pessoas, aqueles indivíduos que recebiam, ou as cidades, porque esse direito de cidadania também podia ser aplicado a toda uma cidade, não necessariamente a uma pessoa singular. Mas quem quer que tivesse, podia gozar de alguns privilégios em relação, por exemplo, à justiça, em relação ao tratamento, em relação a impostos, em relação a uma série de outras coisas. Embora o direito de cidadania livrasse o sujeito ou a cidade de alguns impostos, mas acrescentava-lhes outros, né? Então, do ponto de vista financeiro, não era um privilégio muito interessante. Era um privilégio mais interessante do ponto de vista jurídico. E, com a cidadania romana, uma pessoa podia ocupar, então, os mais altos cargos da magistratura civil, os mais altos cargos de todo o Império Romano, podendo ter, inclusive do ponto de vista do direito, até mesmo o direito de apelar para o imperador. E é justamente esse privilégio de cidadania romana que Saulo utilizará durante as suas pregações, quando ele já estiver plenamente convertido. Olha como Deus vai preparando as coisas, né? Se Saulo não tivesse esse direito de cidadania romana, nunca ele teria chegado em Roma, nunca ele teria feito as viagens que fez com tanta facilidade e ter tido a proteção que ele teve ao longo das suas viagens. Sem essa cidadania romana, ele talvez pudesse ter sido massacrado logo na primeira rebelião que se fizesse contra ele. Mas o fato de ele possuir essa cidadania romana seria muito importante para todo o desenvolvimento do seu ministério. Saulo, teria ele exercido alguma profissão? Sim, teria. Saulo foi um tabernacularius. O que isso quer dizer? Foi fabricante de tendas. Para os judeus naquele tempo era muito comum que o trabalho intelectual estivesse associado ao trabalho manual. Então, os grandes doutores da lei exerciam atividades como fabricantes de molho, ou produziam roupas, faziam uma série de outras coisas, e usavam o tempo do trabalho para meditar. Saulo, oriundo da mais pura tradição judaica, evidentemente deve ter adquirido para si também esta formação, de que era necessário associar o trabalho intelectual ao trabalho manual. Esta educação de Saulo em Tarso foi fundamental também, esta formação de Saulo em Tarso foi também fundamental para o seu desenvolvimento intelectual mais tarde. Nós notamos nas Sagradas Escrituras como que o ambiente no qual uma pessoa cresce influencia a sua maneira de escrever, de se expressar. Por exemplo, quando Saulo vai usar imagens para falar, para escrever as suas cartas, ele usa imagens de jogos, combati o bom combate, usa imagens do exército, quando ele fala da armadura, o capacete que o cristão deve usar, enfim, do cinto com o qual ele deve se cingir. Ele faz uma descrição de toda uma armadura. Ele usa também imagens de comércio, porque eram essas coisas muito comuns para a infância dele, para a adolescência dele em Tarso. Eram coisas do cotidiano dele, às quais ele estava extremamente bem habituado. Já Jesus, como Galileu, quando for usar imagens, usará imagens do campo, usará imagens das aves, dos peixes, etc. Jesus não usará tanto imagens ligadas à cidade, como o apóstolo Paulo fará em seus escritos. Graças a essa infância em Tarso, mais tarde apóstolo Paulo, pôde adquirir um bom conhecimento de grego, que foi fundamental para o seu ministério, lembrando que o grego era a língua universal no Império Romano naquele tempo, conforme eu já disse, e que graças a este conhecimento do grego, Saulo, então, ou Paulo, quando for iniciar o seu ministério,
poderá ter acesso não somente a gente simples, mas também aos doutos, aos intelectuais, que sabiam grego também. E tinha conhecimento de filósofos gregos. Inclusive no livro de Atos ele cita várias vezes filósofos ou escritores pagãos, tentando mostrar que também ali no paganismo havia alguns elementos muito ainda envoltos em trevas, mas que poderiam ser usados em favor da verdade. Esse tipo de situação, citação de filósofos gregos, um uso bom do grego, era evidentemente impensável para os demais seguidores de Jesus, para os outros apóstolos, né? Voltando aqui rapidamente só na questão da cidadania romana, só uma nota de rodapé naquilo lá atrás ainda. O Império Romano fazia parte do Império Romano boa parte da Europa, uma região da Ásia e o norte da África. Uma pessoa que nascesse nessas regiões não era cidadão romano, certo? Cidadão romano era quem nascesse em Roma ou adquirisse esse privilégio por alguma razão, seja porque comprou, seja porque prestou serviços a algum general, etc. Só no ano de 212, com Caracalla, é que o direito de cidadania será estendido a todos os habitantes do Império Romano, mas isso será uma conversa para uma outra aula. E quem foi? Nós vimos aqui então que Saulo teve uma boa formação pagã, digamos assim. Ele teve uma boa formação na cultura pagã, né? Melhor dizendo. É impossível pensar que a doutrina do paganismo, do neoplatonismo, daquelas filosofias todas, embora comuns na cidade de Tarso, tenham influenciado a maneira de Saulo pensar. Não. Ele se resguardava como judeu, permanecia fiel às suas tradições, mas do paganismo ele recebeu a influência da língua, o grego, e o conhecimento de alguns filósofos, de alguns escritores, e talvez uma compreensão mais universalista de mundo. Nada mais que isso, nada que tendesse, por exemplo, ao neoplatonismo. No judaísmo, ele foi educado por Gamaliel, que é a personagem muito sensata que aparece no livro de Atos. É bonita a intervenção de Gamaliel quando os fariseus na sinagoga, no Sinédrio, querem ser duros contra Pedro e João. É bonita aquela intervenção que Gamaliel faz, dizendo que é bonita e sensata, dizendo que se aquela doutrina que aqueles dois homens estavam ensinando fosse mentira, iriam desaparecer por si mesma. Mas se fosse verdade, que aqueles homens no Sinédrio, combatendo-os, talvez estivessem combatendo o próprio Deus. Muito sensata, muito bela essa intervenção de Gamaliel. Gamaliel era o típico representante da mentalidade da diáspora dos judeus, não daquela mentalidade estrita, nacionalista, às vezes tendendo até para o extremismo, em hipótese alguma. Esta formação, Gamaliel, tendo tido uma formação um pouco mais universalista, também passou para Saulo, que mesmo assim não parece nos seus primeiros anos como militante judeu muito adepto a essa ideia universalista. Ele vai apenas tornar-se ter essas concepções universalistas quando ele então já tiver se tornado cristão e já tiver dado início ao seu ministério. Bem, ditas estas palavras sobre a vida de Saulo até a sua conversão, o que poderemos dizer dele no momento posterior à sua conversão? Bem, podemos dizer basicamente o seguinte: a conversão de Saulo deve ter se dado por volta do ano 37, isto é, 4 anos depois da morte de Cristo. Ou melhor, 35, 2 anos depois, entre 35 e 37. Os historiadores vacilam um pouco neste aspecto. Em todo caso, sabemos que Paulo apenas deu início ao seu ministério cerca de 10 anos depois. Ou seja, ele passou por um longo processo de aprendizagem. Foi à Arábia. Por que ele deve ter ido à Arábia, né? Talvez para meditar no deserto, em lembrança do tempo em que Cristo passou no deserto? Não sabemos. Mas foi à Arábia, ficou muito tempo no deserto meditando. Depois ele voltou para Damasco e ali ele começa a ensinar, né? Claro, as suas pregações geram contra ele alguma hostilidade e ele é obrigado a deixar Damasco.
Então, ele vai a Jerusalém, e de Damasco vai a Jerusalém, e lá encontra alguns discípulos. Encontra os discípulos de Jesus, que conheceram Jesus pessoalmente. Mas é claro que em Jerusalém ele é recebido com toda a desconfiança do mundo. É apenas quando Barnabé intercede por ele é que ele passa a ser bem aceito na comunidade cristã. E por mais incrível que pareça, logo após Saulo já tiver sido bem introduzido na comunidade cristã, por incrível que pareça, ele vai encontrar forte oposição dos helenizantes, daqueles cristãos mais abertos. Por quê? Porque Saulo foi muito prudente em querer salvaguardar, neste primeiro momento, alguns elementos do judaísmo. Ele mesmo obedecia a uma série de preceitos judaicos. E alguns helenistas mais extremistas, que queriam simplesmente abolir qualquer coisa que lembrasse o judaísmo, acabaram hostilizando. Isso é muito curioso. Isso porque Saulo, como cristão, vai ter uma mentalidade bastante helenista e vai apoiar e vai ter boas relações com os helenistas. Mas elementos mais extremistas destes helenistas acabarão por rivalizar com Paulo. Acabarão por não aceitá-lo muito facilmente. Bem, acontece que, estando em Jerusalém, Saulo recebe uma visão, uma ordem de Cristo que quer que ele deixe a cidade, quer que ele deixe Jerusalém. Logo após essa visão, ele acompanha Barnabé até Antioquia. Como vimos, Antioquia começa então nessa fase, depois que receberá o apóstolo Pedro, inclusive, começa nessa fase a se preparar para substituir Jerusalém como centro do cristianismo. Posteriormente, Antioquia será substituída por Roma. É claro que em Antioquia, o apóstolo Paulo, Saulo, então, gente, de novo, me perdoem por essa confusão, que os nomes são tão parecidos, e como Saulo acabou se tornando definitivamente Paulo, eu acabo me perdendo aqui, mas espero que isso não gere qualquer tipo de confusão aí para a compreensão da aula em si. Bem, em todo caso, Saulo em Antioquia continua a ensinar, continua a pregar, e ele é o responsável por levar a ajuda da comunidade cristã de Antioquia para a comunidade de Jerusalém. Agora, se tem uma coisa que é impressionante na vida do apóstolo Paulo, é a capacidade que este homem tem de atuar em várias áreas ao mesmo tempo. Porque mesmo diante de uma intensa atividade apostólica e de pregação junto aos gentios, junto àqueles não judeus, ele ainda encontrava tempo, por exemplo, para escrever, e compôs obras verdadeiramente belíssimas. Os escritos do apóstolo Paulo se dividem em 3 grandes grupos. Um grupo chamado de grandes epístolas. Fazem parte deste grupo, por exemplo, a Epístola aos Romanos, a Epístola aos Romanos, a Epístola, salvo engano, a Epístola aos Coríntios, etc. Depois nós temos as epístolas pastorais, como aquelas que ele envia a Tito e a Timóteo, e as epístolas de cativeiro, quando ele escreveu estando preso, já prevendo o seu fim. Se não me engano, a epístola de Filipenses faz parte deste grupo. Em todo caso, são 3 grupos de cartas nas quais nós podemos inserir os escritos de Paulo. E é bonito ver em Saulo que a maneira humana também, que mesmo com um zelo, um ardor missionário extremamente incomparável em relação a tudo aquilo que nós podemos imaginar de missão verdadeiramente, ele era humano. E nós vemos o seu agir variar entre a cólera, então briga com Marcos, briga com Barnabé, briga com Silas, briga com uma série de personagens importantes, mas a docilidade, o amor de um pai que zela pelas suas comunidades, que chora, que ama os seus filhos. Veja, o cristianismo nunca precisou inventar super-homens, muito pelo contrário. Para fazer triunfar a glória de Deus, sempre mostrou que é na miséria do homem, deste homem da terra, do dia a dia, com as suas fraquezas e suas virtudes, é que Deus usa como instrumento. São estes homens que Deus utiliza como instrumento, apesar das suas imperfeições.
o método missionário de Saulo se mostrou bastante eficaz. Nós vamos analisar um pouco melhor este método missionário na segunda aula. Mas nós podemos identificar, no período missionário de Saulo, 2 períodos de ação distintos. O primeiro período de viagens é aquele em que ele percorre todo o mundo helênico, ou seja, a Ásia Menor e a Grécia, todo mundo que tinha sido fortemente influenciado pela cultura helênica, pela cultura grega. E um segundo período ele vai para Roma, né? E como é belo observar a coragem deste homem que, diante de tantas dificuldades, de tantas intempéries, dos ladrões e de toda a limitação de recursos que essas grandes viagens na antiguidade requeriam, e mesmo assim Saulo vai vigorosamente atravessando praticamente todo o mundo conhecido então, a pé ou de barco, enfrentando naufrágios, os maiores perigos possíveis, tudo isso por amor àquele que o chamara pelo nome na estrada de Damasco. Quando Saulo chegava a uma comunidade, quando Saulo chegava a uma cidade para ensinar, qual era o método de ação dele? Qual era o programa de evangelização que ele tinha? O primeiro era o seguinte: em primeiro lugar, dirigir-se à comunidade judaica, né? Então ele seguia o método como Cristo quis que fosse, né? Primeiro, os judeus iriam ter acesso à Boa Nova. Primeiro os judeus. Então a primeira coisa, ele ia à sinagoga da cidade. Depois, entre os judeus, alguns aceitavam, a maioria esmagadora rejeitava. Depois ele se dirigia aos pagãos, curiosos por saber o que era aquela agitação entre grupos de judeus, né? Depois disso, qual que era frequentemente a ocorrência missionária? O que acontecia nessas missões de Saulo com frequência? Bem, os pagãos, quando ouviam a mensagem evangélica, ouviam-na com bastante interesse, mas rapidamente a hostilidade pagã se juntava à hostilidade judaica. E o apóstolo Paulo então ganhava inimigos entre os judeus, e entre também os pagãos. E um terceiro momento, em decorrência dessa hostilidade, é a perseguição. E aí ele é apedrejado, ele é expulso, ameaçado de morte, enfim, uma série de coisas acontecem. Então, 3 etapas nós podemos observar em cada uma das passagens missionárias de Saulo. A primeira, pregação aos judeus, depois aos pagãos. A segunda, o surgimento das hostilidades contra a pessoa dele. E terceiro, a perseguição propriamente. Claro que Saulo não faria tudo isso de maneira sozinho, né? O cristianismo não é uma comunidade, não é feito de uma pessoa só. Tertuliano dizia: unus cristianos, nullus cristianos. Um cristão sozinho não é cristão nenhum. O cristianismo ele requer uma ajuda mútua para a propagação da Boa Nova, para a vivência da fé, dos sacramentos, etc. O bom exemplo de um vai contribuindo para o crescimento do outro. E Saulo também contou com muitos colaboradores no seu trabalho missionário. Em primeiro lugar, com Barnabé, como nós vimos, que o introduziu aos discípulos de Jesus em Jerusalém. Depois, contou com o apoio de colaboradores como Marcos, Tito, Silas, o próprio São Lucas, que convivendo com ele ia escrevendo os relatos de Saulo e compondo o seu Atos dos Apóstolos. Dos romanos, Lídia e Áquila e Priscila, na verdade, que haviam sido expulsos de Roma por Cláudio. Nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Enfim, uma série de pessoas Saulo encontra em seu caminho, e mesmo depois que ele se torna Paulo, que vão dar todo o suporte que ele precisava para prosseguir com bons frutos o seu ministério. Ok? Este é o fim da primeira parte da aula sobre a vida do apóstolo das gentes, o apóstolo Paulo, que é fundamental compreendermos muitos elementos aqui para termos uma noção muito clara dessa difusão do cristianismo e, claro, também de que maneira tudo isso influenciou a vida do próprio Paulo. Certo?
Na segunda parte da aula, nós vamos tratar das viagens de Paulo até a sua chegada em Roma, o seu encontro com São Pedro em Roma, o martírio em Roma, e também fazer algumas análises sobre a conjuntura política e social do Império Romano naquela época, durante as missões paulinas. Ok? Bem, então, não percam então a segunda parte dessa aula, certinho? Fiquem com Deus.